Boa noite, irmãos. Que a paz esteja com todos, amém? Glória a Deus. Você que trouxe a palavra do Senhor, abra no livro de João, Evangelho de João, capítulo 11. Eu creio na cura, irmãos. Eu creio no propósito de Deus. O Senhor já me curou de tantas coisas, o Senhor já me curou do verme de porco na cabeça. Né? Eu fui diagnosticada, tinha o verme na cabeça, fiz a tomografia, constou. E quando levei o exame para a neuro ver, ela disse assim, olha, realmente você tinha. Mas o verme já foi calcificado no osso da sua cabeça. Amém? Então, esse é o Deus que nós servimos. E é sobre isso que eu vou falar nessa noite. Amém? Glória a Deus. Vamos ler alguns versículos ali. Todos acharam? Quem não achou, pode acompanhar comigo aqui no telão. Amém? Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu faço anotação. Até eu falei para o meu esposo hoje, que o pastor Paulo, falei assim, eu escrevi 4 folhas. Ele falou, para quê? Só 20 minutos só de pregação. Você está pensando que é a noite inteira? Eu falei assim, não, eu escrevo bastante, porque aquilo que o Senhor vai ministrando, eu vou escrevendo. Mas tem coisas que é para mim, e tem coisas que é para nós. Amém? Então, o que nós lemos aqui na palavra do Senhor? Que havia um homem, uma família que eram 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. E a palavra de Deus diz que, nós não lemos aqui, mas na tua casa, se você for ler todo o texto, porque o texto, irmãos, é do versículo 1 até o 43. Então, nós não vamos ler tudo aqui. Mas eu queria convidar você a ler todo o capítulo na sua casa. Amém? Então, nós lemos aqui, você vai ler lá, mas na palavra de Deus está escrito assim, que era uma família que era amigo de Jesus. Que Jesus era amigo pessoal desta família. E aconteceu algo inusitado nesta família. Aconteceu o que nós lemos aqui, que Lázaro ficou o quê? Enfermo. E antes de nós prosseguirmos, eu quero dar o tema dessa mensagem, que o Senhor ministrou logo de manhã cedo ao meu coração. E o tema é, quem suporta o processo, alcança a promessa. Amém? Olha só, quem suporta o processo, alcança a promessa. Mas o que é um processo? Muitos se ouve falar sobre, porque nós estamos num processo, porque eu estou num processo, porque a minha vida está num processo, porque eu estou, mas o que é esse processo? O que significa processo? Se nós formos falar de um processo seletivo de uma empresa, o que é? A pessoa, primeiramente, ela vai fazer um currículo, vai enviar para a empresa vai selecionar, então, primeiramente, você vai ser selecionado. Depois, você vai passar pelo processo. O processo, o que é? São, muitas vezes, testes, entrevistas, e aqueles que vão sendo eliminados vão saindo, e aqueles que vão passando pelo processo seletivo, eles vão permanecendo. Até que no final de tudo, a pessoa alcança o quê? A vaga, ela chega na sua promessa. Que a promessa foi o quê? A vaga de emprego.
Então, isso são os processos na nossa vida. E para que servem os processos na nossa vida? Para nós avançarmos, para nós irmos além. O processo que o Senhor permite nas nossas vidas não é para nós pararmos, não é para nos paralisar, não é para nos entristecer, não é para nós nos afastarmos, recuarmos. Mas os processos na nossa vida é para nós avançarmos, é para ir além. E a palavra de Deus diz que essa família era amiga de Jesus. Mas aconteceu algo inusitado nesta família. O irmão mais velho, ou não sei se era o irmão mais velho, mas o irmão que era o que comandava a família, porque a palavra de Deus diz que era só os 3. Então, provavelmente, o irmão que era o que comandava aquela família. E, de repente, algo aconteceu com eles. Lázaro fica doente. Começa, então, na vida daquela família, um processo. Imagine, estava tudo bem, não é assim? Estava tudo bem, eu sou dizimista, eu sou ofertante, de repente tudo vira de cabeça para baixo. Ou de cabeça, né? De pernas para o ar, de cabeça para baixo. Ah, mas eu não estava na igreja, eu não servi o Senhor Jesus, e eu comecei a vir na igreja e de repente parece que tudo virou de cabeça para baixo. O processo. Está começando então um processo. E eu quero dizer para você que processo não é só um que nós passamos. Mas no decorrer da nossa caminhada, o Senhor vai permitindo processos. Para quê? Porque cada processo que nós vamos passando, nós vamos avançando. E nós vamos tendo maturidade no Senhor. Nós vamos crescendo na presença do Senhor. Por isso o Senhor permite os processos. E a palavra de Deus também nos diz que Jesus não estava na mesma cidade daquela família. Jesus estava em Jerusalém, que dava mais ou menos 3 quilômetros da cidade onde Maria, Marta e Lázaro estavam morando. E então, o que acontece? Lázaro fica doente. Começa-se, então, um processo na vida daquela família. E algo que o Senhor ministrou no meu coração, irmãos, que eu achei tremendo, é que quando o Senhor começa processos na nossa vida, esse processo, ele é individual, mas também ele é coletivo, porque o Senhor no processo, ele não vai tratar somente em nós, mas naqueles que estão ao nosso redor também é alcançado através do nosso processo. Você está entendendo? Aleluia. E a palavra de Deus diz então que as irmãs mandam uma mensagem, mandam um mensageiro até onde Jesus estava, avisando do que estava acontecendo. Jesus, o nosso irmão Lázaro está doente. Irmãos, qual que foi a atitude de Jesus? Se nós formos parar e pensar, puxa vida, ele ouviu que Lázaro, a mensagem foi: Jesus, Lázaro, a quem tu amas, está enfermo. Havia amor entre Jesus e a família. Havia amor entre a família e Jesus. Era recíproco o sentimento. E Jesus diz: olha, essa enfermidade nem é para a morte, é para a glória de Deus. Irmãos, entenda que Deus vai permitir os processos na nossa vida para a glória dEle. Mas quando nós permanecemos no processo, nós vamos alcançando a nossa vitória. Quando nós permanecemos no processo e não fugimos, nós vamos a passos largos para a nossa promessa. E então Jesus disse: olha, e simplesmente ele não foi até Betânia. Muitas vezes nós achamos assim: puxa vida, parece até que foi pouco caso de Jesus, né?
A palavra de Deus diz que ele amava Lázaro e, de repente, ele sabendo que Lázaro estava passando por uma enfermidade, por uma situação difícil, ele não saiu da onde ele estava e foi até lá. Mas é bem assim que o Senhor faz com a gente. Quando nós entramos no processo, o Senhor fica de longe olhando. Qual vai ser a nossa atitude? Qual vai ser a nossa atitude? Muitas vezes, irmãos, nós queremos algo extraordinário de Deus. E eu também vim de uma época, faz 36 anos que eu aceitei Jesus. Eu tinha 19 anos de idade, hoje eu estou com 22. 35 anos faz que eu aceitei Jesus. Irmãos, eu era da época que nós íamos no monte orar. Nós entrávamos dentro no monte, nós íamos no monte, nós entrávamos dentro de um, como é que fala, de árvores assim, que era bem fechado. Durante o dia, o pastor e alguns homens, eles iam lá e faziam carreiros, sabe? Trilha assim, para que nós pudéssemos entrar dentro daquelas árvores e orar. E quando nós entrávamos dentro, lá no meio daquelas árvores, ficava tão escuro que a gente não enxergava ninguém, irmãos. Não enxergava ninguém, a gente só ia pelo som da voz de quem estava lá. E nós buscávamos o Senhor com tanto amor naquele lugar, que quando nós voltávamos, nós estávamos saindo do meio daquelas árvores ali, dos dois lados aonde havia árvore, dos dois lados era uma parede de fogo, dos dois lados iluminando o caminho aonde nós saíamos. E nós temos que voltar a essa essência, a essa coisa simples de buscar o Senhor Jesus. Os processos virão, mas eles não podem nos parar. E eu falei para o Senhor, Senhor, muitas vezes, irmãos, eu não estou aqui na igreja, mas eu não deixei de buscar o Senhor, eu não deixei de orar, eu não deixei de buscar a presença dEle, de perguntar para Ele, Senhor, o que o Senhor quer de mim nesse tempo que o Senhor está me deixando aqui, o que o Senhor quer que eu faça, o que o Senhor quer de mim neste tempo, Senhor. E o Senhor disse para mim, que você me obedeça. É um processo. E a palavra de Deus diz que Lázaro, ele ficou enfermo e ele morreu. Ele não só ficou doente, mas ele morreu. E muitas vezes o Senhor não vai nos livrar dos processos, das coisas difíceis. O Senhor não vai nos livrar. Ele vai permitir sim coisas difíceis na nossa vida. Mas quando nós permanecemos nele, quando nós permanecemos na presença dele, a glória de Deus vai se manifestar e nós vamos alcançar a promessa que o Senhor fez para cada um de nós. Aleluia! Oh, Deus poderoso! Nós queremos muitas vezes e oramos por milagres, mas para alguém ressuscitar, um homem teve que morrer. Para a glória de Deus se manifestar, Lázaro teve que ficar doente e morrer. Muitas vezes, para nós alcançar aquilo que o Senhor tem para nós, nós precisamos morrer para as nossas vontades, para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Oh, aleluia! E depois de 4 dias, então, Jesus vai até a cidade de Betânia. Mas ele não entra naquele povoado, ele fica lá na entrada da cidade.
Então Marta fica sabendo que Jesus estava lá e vai ao encontro dele e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. O Senhor muitas vezes não está fisicamente em lugares onde nós estamos, mas em espírito Ele está em todos os lugares. E muitas vezes nós queremos algo do Senhor que não é o tempo ainda para acontecer. Muitas vezes nós procuramos algo do Senhor que ainda não estamos aptos a adquirir. Muitas vezes buscamos algo do Senhor que ainda não é o tempo de nós recebermos. E se nós recebermos fora de tempo, nós poderemos nos perder com aquilo que está vindo sobre nós. Então Jesus disse: não, filha, fica tranquila, Lázaro vai ressuscitar. Ela entende que ele ia ressuscitar no último dia e tal, enfim. Ela não conseguiu entender o processo. Lázaro, individualmente, passou por um processo de enfermidade e morte. Marta passou pelo processo, mas não conseguiu entender o que Deus queria fazer. Maria, no entanto, quando Marta volta para casa e diz: olha, Maria, o Senhor Jesus está lá na entrada da cidade e Ele manda te chamar. Maria mais que depressa se levanta, sai correndo, e com ela algumas pessoas, alguns judeus que estavam na casa juntamente com elas. E Maria vai correndo, e quando ela chega perto de Jesus, ela se lança aos pés de Jesus e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Mas veja bem a diferença da atitude das duas irmãs. Uma chegou e não entendendo, Maria estava entendendo o que estava acontecendo. O processo de Lázaro também já estava. Maria estava no mesmo processo. Ela estava entendendo quem era Jesus. Jesus sabia quem era aquela família. Jesus amava aquela família. E aquela família estava aprendendo e sabendo quem de fato era Jesus. E é para isso que servem os processos na nossa vida. Para estreitar os laços entre nós e o Senhor. Estreitamentos de laço, intimidade. Porque se a palavra de Deus diz que Jesus amava aquela família, é porque eles tinham laços de intimidades. Eles conheciam quem era quem. E eu quero dizer para você nesta noite que muitas vezes o Senhor vai permitir os processos na nossa vida para nós conhecermos quem de fato o Senhor é. Não como nós ouvimos falar, mas de fato que nós conhecemos, do que nós passamos, quem é o Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz que quando aquele povo Maria chega ali e fala com o Senhor Jesus, e as pessoas vêm junto com ela, e ela começa a chorar. E Jesus diz: aonde está Lázaro? Leva-me até ele. Já fazia 4 dias que ele tinha morrido. E Jesus olhou para aquela situação. Ele olhou para Maria, para aquelas pessoas que estavam chorando. E a palavra de Deus diz que Jesus chorou. Jesus chorou, sabe por quê, meus amados? Porque Jesus sentiu a dor que aquela família estava sentindo. E eu quero dizer para você que no processo a qual você está passando, que eu não sei qual é, talvez seja físico, financeiro, seja enfermidade, eu não sei qual é o propósito, qual é o processo a qual você está passando. Mas eu quero dizer que Jesus
nunca parou de olhar para você. Eu quero dizer que Jesus não perdeu o controle sobre a situação. Eu quero dizer que Jesus continua sendo Deus maravilhoso. E então eles vão até onde Lázaro estava. E a palavra de Deus diz que ele estava numa caverna, com uma rocha, uma pedra, tampando o sepulcro onde ele estava. E então Jesus chega lá na frente. E ele diz, e ele ora, faz: Senhor, eu sei que tu podes. Jesus não sabia que Deus podia fazer, que Deus podia ressuscitar, mas Ele permite situações para nós vermos o que Ele pode fazer. E então Ele diz: Lázaro, saia para fora. Parece até uma redundância, né? Se está dentro, tem que sair para fora, né? Se está lá em cima, vai ter que descer. Mas é algo que Jesus faz com tanta maestria, que eu acho tremendo. É chamar, é nos chamar pelo nosso nome. Jesus está te chamando pelo teu nome nesta noite. E dizendo: filho, filha, sai deste lugar aonde você está. Sai deste lugar de morte aonde você se encontra. Saia deste lugar de paralisia onde você ficou. Saia deste lugar de estagnação a qual você ficou. Saia para fora e veja o que eu posso e tenho a fazer na sua vida. Aleluia. E a palavra de Deus vai nos dizer que Lázaro, então, já 4 dias morto, a palavra de Deus diz que eles dizem: Senhor, ele já está fedendo, talvez até em decomposição. Mas eu quero dizer, irmãos, que não há impossível para o nosso Deus. Lucas 1,37 diz que não há impossível para o nosso Deus. Há processos que Ele vai permitir que passemos, seja de enfermidade, seja no ministério, seja no financeiro, seja no casamento, seja em qual for a área, que nós precisamos passar para conhecer o poder do Deus a qual nós servimos. E algo que o Senhor falou para encerrar a mensagem desta noite, irmãos. Algo que o Senhor falou para encerrar a mensagem nesta noite. Processos, eu até anotei, porque eu achei tão lindo que Deus falou. Você viu, eu não olhei nada. Não li nada que estava ali, glória a Deus. Mas o Senhor disse assim, ó: processo tem data de validade. Não, você não entendeu. Processo tem data de validade. Ele tem começo e ele tem fim. Mas as promessas de Deus não. Aleluia. Então o processo a qual você está passando, que eu estou passando, ele tem data de validade. E isso não vai nos definir diante de Deus. Porque processos nós iremos passar, mas a minha identidade em Deus, que sou filha amada do Senhor, isso ninguém pode tirar de mim, e isso ninguém pode tirar de você. Independente do processo, tem data de validade, ele tem começo, ele tem meio, ele tem fim, mas as promessas de Deus não. Aleluia. Oh, aleluia, amém? Se coloque em pé na presença do Senhor. E eu achei tão lindo um louvor que eu ouvi, que diz assim, ó, é só um pedacinho. Tudo nessa vida,
tudo nessa vida é passageiro. Oh, Jesus, como está o louvor? É mais ou menos isso. Tudo nessa vida é passageiro, mas a palavra dele não. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir na nossa vida. É só um tempo. É só um tempo. Tem data para terminar. Nada, o processo não é. Ele tem um prazo de validade. Está terminando, mas permaneça. Continue. Persevere na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém, pastor?